Imagine uma orquestra sinfônica. Se coloque no lugar do maestro. A primeira pergunta é: para que precisa dele? Todos os músicos que estão ali são profissionais, passaram por testes profundos e foram aprovados. E cada um é especialista no seu instrumento. O flautista, o violinista, todos os músicos. O que toca o violoncelo, todos eles são especialistas. E para chegar a tocar em uma orquestra, você precisa passar por testes muito rigorosos. Então, para que precisa de um maestro se todos os músicos estão lendo a mesma partitura e todos são profissionais especialistas? Essa é uma pergunta que nós precisamos entender se a gente quiser fazer e ser um bom líder. E tem mais uma pergunta que eu quero deixar aqui para a gente começar a pensar em liderança. Será que o maestro sabe tocar violino, violoncelo, flauta, trompete? Será que ele sabe tocar todos os instrumentos que estão incluídos ali naquela orquestra? E mesmo que ele soubesse, será que teria como ele correr de instrumento em instrumento e tocar cada um deles e sair ali aquele som único da orquestra? Seria possível? Mesmo que ele soubesse, eu imagino que ele não deve saber, mas mesmo que ele soubesse, seria possível ele tocar todos os instrumentos ao mesmo tempo? Para essa resposta, a gente não precisa pensar muito. É claro que seria impossível um maestro correr de instrumento em instrumento e tirar dali um som de uma orquestra. E é isso, esse absurdo que muitos líderes estão tentando fazer dentro dos seus negócios. Eles estão correndo de instrumento em instrumento, tentando tocar todos eles e tirar um resultado que só se alcança quando se torna um maestro e não um especialista em cada instrumento. E qual que é a função do maestro? Meu nome é William Almeida e eu quero ajudar vocês aqui nesse canal da FA Equity a se tornar um maestro de uma orquestra de alta performance, que é o seu time aí que você lidera. E também quero que você aprenda a desenvolver os seus liderados para que eles também se tornem maestros das equipes que eles coordenam aí dentro do seu negócio. Então eu te pergunto, qual é o papel do maestro numa orquestra? Já que todos os músicos estão com a partitura, todos os músicos são especialistas e todos eles passaram por testes e foram aprovados para estar ali executando aquela função de tocar aquele instrumento. Qual é o papel do maestro? O que ele faz? Vamos lá. O papel do maestro. O maestro, primeiro, ele é a pessoa que tem a visão da partitura de forma ampla. Ele tem a visão, ele consegue ver o que aquela orquestra deve entregar de forma coletiva. O maestro tem uma segunda função, é ele que prepara aqueles músicos, por mais que eles sejam especialistas, mas ele precisa ser desenvolvido, precisa ser treinado, preparado pelo maestro para que ele consiga tocar junto com os outros instrumentistas. E quando se trata de uma orquestra, a sensibilidade desses músicos é altíssima. O nível de conhecimento é altíssimo. Talvez aí na sua empresa seja assim. Você tenha excelentes músicos. Quando eles são avaliados separado do time, são excelentes, são pessoas maravilhosas, com um currículo extraordinário. Na hora que junta no time, não sai nada. E essa é a sua função, é ser o maestro, é preparar e treinar esse instrumentista, essa pessoa que está no seu time, para que ela saiba participar, para que ela saiba o lugar dela no time. Isso é essencial. Então o maestro, o primeiro papel dele é ter a visão, e o segundo papel é preparar de forma individual cada
instrumentista da orquestra para que ele consiga participar do coletivo. O segundo papel do maestro é ditar o ritmo. Então, cada um tem uma partitura, apesar delas serem iguais, uma orquestra, ela sai do ritmo, um vai mais rápido, o outro vai mais lento. Por isso que você vê os maestros com os seus instrumentos fazendo aqueles sinais descabelados, assim, ó, movimentos rápidos, às vezes lentos, às vezes vários movimentos. Por quê? Porque ele está coordenando o ritmo que aquela equipe precisa tocar. Cada instrumento daquele precisa de estar num ritmo diferente. E esse é um dos papéis do maestro. Então ele tem a visão, ele treina e ele precisa em tempo real ter a sensibilidade, a percepção se o ritmo, se a velocidade está harmônica. Isso deve acontecer aí em alguns setores do seu negócio quando você está liderando. O vendas está rápido, produção lenta. Produção rápida, vendas lenta. E nós, como líderes, nós precisamos ditar o ritmo de cada músico, de cada instrumento, de cada setor quando a gente traz para o mundo corporativo. Por quê? Porque é esse ritmo que vai fazer com que saia um resultado harmônico, benéfico, que beneficia o nosso cliente, que é a nossa plateia. E o último papel do maestro na orquestra, o quarto papel do maestro dentro da orquestra é a inspiração. Porque ele que controla os movimentos, é ele que controla a velocidade, como está indo, e isso precisa da presença. A presença do maestro, ela gera inspiração. E se você pesquisar um pouquinho sobre orquestras, você vai perceber que orquestras que tocam junto há muito tempo, que tem um maestro que já está acompanhando eles há muito tempo, em alguns casos elas conseguem tocar e gerar aquela arte, aquele ato sozinhas, com muito pouco esforço do maestro. Por quê? Porque ele já treinou muito, ele já ensaiou muito, ele já inspirou muito. Então, com poucos movimentos da presença do maestro, esse negócio, esse som, esse ato, essa entrega harmônica já vai acontecer se o time for um time que anda junto há muito tempo. Então, às vezes chega um músico novo numa orquestra que já está em andamento, que já tem ali as suas conexões, e por mais que ele seja um fenômeno como músico, demora um tempo para que ele se adapte ao ritmo daquele maestro, ao ritmo daqueles outros integrantes da orquestra, daqueles outros músicos. E aí eu quero levar você para uma reflexão. Como que está sendo o seu comportamento na sua empresa? Você está correndo lá para tocar violino? Você está correndo lá para tocar violão cego? Você está correndo para tocar flauta? Ou você está ditando o ritmo para o time, está treinando o seu time a fazer isso? Quando você está lá resolvendo um problema de um cliente, quem que está cuidando da visão da empresa? Quando você está lá analisando um relatório em um setor que não deveria estar analisando, quem que está cuidando da visão? Quem que está treinando o time? Quem está inspirando o seu time quando você está desenvolvendo papéis operacionais? É claro, eu vou mudar um pouco aqui essa analogia. Eu falo que todo líder precisa, impreterivelmente, ele precisa agir como uma dama do xadrez ali no tabuleiro. No sentido de, a dama no xadrez é a peça que pode se movimentar em todas as direções, e ela tanto pode proteger algumas peças como atacar as peças do adversário. Então o líder ele precisa ter esse viés de ser a dama no tabuleiro de xadrez e fazer movimentos estratégicos. Mas se você ficar o tempo inteiro tocando flauta, você não está sendo maestro. Se você ficar o tempo todo tocando violino, você não está sendo maestro.
E nós precisamos ditar o ritmo, inspirar, treinar, desenvolver, para que esse time seja um time que, com poucos movimentos que você mostrar, ele vai saber qual a direção, qual o ritmo e vai entregar resultados harmônicos. E o que acontece é que muitos líderes caem nesse grande erro de se tornarem os melhores instrumentistas que tem na sua orquestra. Você vira um especialista em flauta, um especialista em violino, um especialista em violão cego, um especialista em trompete, em sax. E isso acaba fazendo com que você fique preso ali tocando e você sente que você é insubstituível naquela função, não desenvolve, não treina e perde a essência do maestro, que é coordenar, que é fazer o todo acontecer, que é fazer todos os membros, todos os integrantes da orquestra, cada um fazer o seu papel no ritmo adequado, no movimento adequado, para que você tenha um resultado harmônico. Durante um período, vamos trazer para a realidade do mundo corporativo. Durante um período, você com certeza precisou ser um excelente flautista. Que a empresa é pequena, se você não pode contratar porque você ainda não consegue pagar, mas as suas vendas vão crescendo, o seu time vai aumentando e a nossa mente, isso que eu estou te falando aqui é neurociência, a nossa mente ela tem por hábito repetir. A gente busca repetir os movimentos que nós já fizemos. E isso eu não estou falando só de movimentos positivos que deram certo, não. Nossa mente, o nosso cérebro, ele vai buscar repetição, porque isso dá uma falsa impressão de segurança. Então, ser o melhor flautista, durante um momento, foi necessário e te trouxe até onde você está. Mas só que agora o seu cérebro fica buscando essa repetição como um vício. A gente repete um vício porque a gente teve uma recompensa e você está usando esse esforço de fazer tudo dentro da sua empresa porque você teve uma recompensa. Só que você precisa agora mudar o seu modus operandi. Você precisa mostrar para sua mente, e existe método para isso, você precisa mostrar para sua mente que você não pode mais ser o instrumentista. Você não pode ser o artista, você não pode ser o músico. Agora você tem que ser o cara que vai fazer cada um em cada setor andar no ritmo certo. Você precisa se tornar o maestro da sua empresa e deixar de ser o melhor funcionário que você tem em todos os setores. Ótimo, você desenvolveu sua empresa sim, na força bruta, chegou até onde chegou e isso é, assim, eu aplaudo porque poucos chegam nessa posição, a maioria desiste antes porque é muito difícil ficar correndo de instrumento em instrumento tendo que resolver tudo. Então são pessoas, aqui eu não estou criticando não, eu só estou querendo que você mude a sua mentalidade para que agora você vá para um patamar, para um nível onde você se torne um maestro. Mas eu não estou criticando. O que você fez até agora é para bater palma. São pessoas indesistíveis que chegam a ter uma equipe. Só quem não desistiu, só quem correu de instrumento em instrumento e deu a vida, consegue chegar a ter uma equipe de verdade. Então, mas o que eu quero é que você mude a sua mentalidade e entenda que uma coisa é ter um time pequenininho de 4, 5, até 10 pessoas, que você consegue estar perto de todo mundo e ajudar cada um na sua função e às vezes até executar a função. Isso é uma situação. Se você tem um time com mais de 20 colaboradores, com 30 colaboradores, e você está tentando fazer isso, você ainda está com essa mentalidade, você vai ficar muito cansado, você vai ficar exausto e o resultado não vai sair. Não vai existir harmonia nesse resultado que você está construindo. O que vai existir é estresse, cansaço,
eu falo que dá para construir boas empresas e ter lucro sem perder a sua alma. Porque quando você perde o brio, quando você perde a admiração dos seus filhos, da sua esposa, quando você perde a admiração da sua família, não adianta você ter dinheiro. Todo o dinheiro do mundo vai acabar. Dá para construir um resultado positivo e não perder a admiração das pessoas que você ama, e não perder a sua família, e não perder o que realmente tem valor. Que são coisas que o dinheiro nunca vai comprar. O dinheiro não vai comprar o que realmente tem valor. Mas o dinheiro é essencial e ponto. Eu já tenho minha opinião pública expressada sobre isso. Me perguntaram se eu preferia dinheiro ou felicidade. Eu falei que eu preferia dinheiro suficiente para me ser feliz. Dinheiro não é opção, dinheiro é essencial, é necessidade. Você não paga luz, água, aluguel, telefone com felicidade, com boas palavras. Você precisa do dinheiro. Isso não é uma questão de querer ou não querer. Então, você, se tem uma empresa, se foi para o mundo do empreendedorismo, eu quero aqui é que você desenvolva sua mentalidade e entenda que cada tamanho precisa de um maestro com habilidades diferentes. E uma orquestra, um time corporativo com mais de 20 colaboradores, já não dá mais para você correr de função em função, de setor em setor o dia inteiro, porque senão a visão do negócio vai ser perdida, vai ser um negócio que não vai ter cultura. E aí essa analogia eu quero te levar à reflexão de abrir a sua mente e entender que cada vez que você não está fazendo o papel de maestro, de regente da orquestra, do cara que está dando a direção, o ritmo e a visão e preparando, treinando as pessoas para elas andarem nesse ritmo em direção a essa visão, você está impedindo a sua empresa de crescer. Por isso que eu falo que a força que te trouxe até aqui é a força que te impede de crescer e ir para um próximo nível. É isso que eu quero dizer quando eu falo. Essa força bruta não vai te levar para o próximo nível. Ser o melhor funcionário da sua empresa não vai te levar para o próximo nível. Muito pelo contrário, é o que te impede de crescer. Investir esse tempo tocando instrumentos em cada setor, resolvendo problemas em cada setor, é o que te impede de se tornar uma orquestra maior do que a que você conseguiu construir até agora. E aqui vai o meu conselho como especialista, sou conselheiro de empresas, de indústrias, e eu vou te dar um conselho. Identifique as tarefas operacionais que você considera que são extremamente importantes você participar e fazer. Encontre alguém no seu time que tem as competências, que tem as habilidades para fazer esse negócio no seu lugar, para fazer essa tarefa no seu lugar. Treine essa pessoa, desenvolva ela e delegue para ela aos poucos até você pegar total confiança e poder entregar essa tarefa na mão dessa pessoa para você ganhar tempo para cuidar da visão, da cultura e da estratégia do seu negócio. Eu não estou falando saia do operacional. Eu acho essa frase... quem não tem empresa, quem não é empresário, que fala saia do operacional. Você nunca vai sair do operacional, porque uma das funções do maestro é treinar o time, e isso é operacional. Isso é uma parte da operação, mas é uma parte importantíssima, porque se eu treino o time para fazer do jeito que tem que ser feito, eu não preciso fazer. Mas não quer dizer que eu saí do operacional. Mas encontre tarefas que os outros podem fazer por você e desenvolva, delegue, e depois comece a medir se isso está sendo satisfatório. Se não está, treine um pouco mais. Invista seu tempo para desenvolver as pessoas para que elas possam fazer essas tarefas. Começa com uma tarefa operacional que você desenvolve, que você faz na sua empresa, mas que outra pessoa poderia fazer, que não compromete tanto. E foque
em ser o maestro, porque o resultado final depende de alguém estar cuidando da visão, cuidando da estratégia, cuidando do direcionamento, da velocidade, do ritmo. O resultado final depende disso. Então comece a analisar as tarefas com que você ocupa seu dia, veja o que te toma mais tempo e comece a delegar para os membros da sua equipe. Devagar, treina um, treina outro, transfere uma tarefa, depois transfere outra tarefa, e assim você vai se libertando e ganhando tempo para olhar o estratégico e para olhar o ritmo, a harmonia, a direção. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. Contratar a geração Z é quase que uma arte que a gente tem que desenvolver. Treinar eles, quase impossível. Ninguém quer ser treinado, ninguém quer trabalhar, todo mundo quer resultado rápido. E isso tem uma explicação científica. Você precisa entender essa explicação científica para que você consiga desenvolver o time da geração Z. Eu tenho mentorados, eu tenho empresários que eu dou mentoria para eles, eu tenho treinamento de liderança, e uma coisa que eu falo para todos os líderes que eu conheço: a responsabilidade é do líder. Ah, mas eu tô com um funcionário aqui que esse não tem jeito. Quanto tempo que ele está aqui? Ah, tem 1 ano que ele está aqui e ele não tem solução. Cadê os feedbacks que você deu para ele? Estruturados, escrito, que você preparou para dar feedback para ele. Onde que está? Não tem. Quantos feedbacks você deu? Em alguns casos não deu nenhum feedback. Quanto tempo você investiu nessa pessoa? Não investiu tempo. Quais os caminhos? Quais as técnicas? Quais as estratégias você usou para desenvolver essa pessoa? Nenhuma. Qual dia, vamos aprofundar um pouco mais? Qual dia você demonstrou para essa pessoa que você tem uma intenção genuína de que ela melhore, de que ela se desenvolva, de que ela se torne um funcionário melhor, que ela suba na empresa, que ela seja promovida? Que dia que você demonstrou isso para ela? Porque reclamar da geração Z, e líder que reclama do liderado, é porque ele ainda não entendeu que a responsabilidade é dele. A responsabilidade do resultado do nosso time é sempre nossa. Mas tá difícil, a geração Z, ela não quer, não tô conseguindo nem contratar, que dirá treinar. A responsabilidade é nossa e nós temos por missão melhorar um pouco mais, nos desenvolver um pouco mais, entender quais são as recompensas, entender um pouco de neurociência. Sabe por que a geração Z não quer trabalhar? Porque ela nasceu num ambiente onde ela tem resultados rápidos. Ela tem resultados rápidos. O celular é uma recompensa de cerebral, de prazer rápido. Cada vez que ela está passando ali, ó, o dedinho no celular, ela está ganhando uma recompensa. Então ela não quer fazer esforço para ter recompensa. Isso não é culpa dela, ela nasceu nesse ambiente. Agora, você buscou conhecimento, você buscou entendimento, você conhece esse funcionamento de gente, como é que as pessoas funcionam, como é que a mente delas funciona, para poder encontrar um caminho de ajudar esse liderado a melhorar? Ah, não, vou só culpar ele, culpar o ambiente, culpar a geração e ponto. A responsabilidade sempre é do líder. Se você não está encontrando o caminho para desenvolver o seu time, a sua equipe, você precisa se desenvolver. Você que está precisando melhorar e se desenvolver. Porque o seu desenvolvimento, o seu conhecimento vai facilitar o acesso ao desenvolvimento, ao conhecimento e à melhoria do seu time. Então eu tenho um convite para fazer para você, que se você chegou nesse vídeo até o final, eu acredito que você se sente preparado para subir de nível, para mudar sua mentalidade. A maioria das pessoas, elas não querem fazer isso porque dá trabalho. A maioria não quer se desenvolver, já comprou um monte de treinamento, um monte de curso que não fez, já foi em imersão que não estava lá presente, pagou, foi, mas não aprendeu nada e não aplicou.
Então, se você não está preparado, tá tudo bem. Vai chegar a sua hora, porque todos nós, em algum momento, vamos ficar tão cansados que nós vamos precisar aprender o que eu tenho aqui para te ensinar. Mas se você está preparado, se você está preparado, se você acredita que é hora de mudar sua mentalidade e se desenvolver, eu estou te convidando a conhecer o nosso site, onde você vai entender melhor o que faz o meu treinamento Escala Emocional. O Escala Emocional vai levar a sua mentalidade para outro nível. E esse é o meu convite. Mas se você não quiser conhecer o Escala Emocional, eu te convido a seguir o canal, ativar as notificações, porque eu vou entregar o máximo de conteúdo que eu puder aqui dentro do canal do YouTube para você se desenvolver e mudar sua mentalidade. E ter consciência, se conscientizar do quanto é importante a mentalidade quando se trata de liderança.